Então, talvez você ainda não tenha percebido, nós estamos falando nesses últimos dias, insistentemente com alguns princípios. 3 princípios, na verdade, muito fortes que a gente tem trabalhado aqui, a mentalidade da igreja. Eu queria até, muito provavelmente, se o Senhor assim permitir, né, se essa for de fato a vontade do Espírito, para o domingo que vem, eu queria voltar a pregar uma palavra aqui, até mesmo porque eu não me lembro se eu preguei essa palavra no domingo aqui, sinceramente eu não me lembro. E talvez, e certamente ela não tem gravada. E eu queria muito que depois essas palavras fossem ouvidas pelos irmãos. Então, há algum tempo atrás, nós falamos muito aqui sobre esse tempo com Deus. E temos falado insistentemente sobre o TSD. E há uma palavra muito importante que foi compartilhada aqui, sobre o segredo do pão, a importância de você se alimentar com a palavra. Paz, meus queridos, muito bom ver vocês de novo aqui, uma alegria. Esse foi um dos princípios que nós pregamos várias vezes, vamos continuar falando sobre isso insistentemente, para que toda a igreja de fato aprenda a ter um tempo sozinho com Deus, de oração, todos os dias, e vai crescendo, né? O grande desafio, irmãos, não é apenas manter o seu tempo com Deus, mas também ampliar este tempo, né? O que você faz neste tempo, o tempo ali de você ler a Bíblia sistematicamente, eu insisto nisso, leia a Bíblia dentro de um plano de leitura, né? Você pode dizer assim, nem o pastor está dizendo isso de novo. Então deixa eu falar uma coisa para você, você já está fazendo. Se você não estiver fazendo, é por isso que o Espírito Santo está me mandando falar isso de novo, porque você não está fazendo, né? Então eu me lembro uma vez, eu já contei isso para vocês aqui, fazendo o ensino médio, eu acho, e o professor estava falando já há muito tempo sobre as características dos países de terceiro mundo, dos países subdesenvolvidos. E aí, numa bendita aula, ele me entra de novo, já pela 10ª vez, escreve no quadro o tema da aula, né? E ele coloca lá, países subdesenvolvidos. E eu murmuro bem baixinho, para mim mesmo, né? Eu digo assim, de novo sobre isso, né? E ele escuta a minha murmuração, e ele me pede para ir na frente da sala e falar de tudo que eu já sei sobre os países subdesenvolvidos. E aí eu gaguejei, eu tremi, e eu descobri que não sabia muita coisa. E ele me mandou sentar e disse para toda a turma, é por isso que eu estou falando sobre países subdesenvolvidos. Porque vocês ainda não sabem as características desses países. Pensa, a cobaia que eu não fui nessa história, né? Então, irmãos, a gente tem que falar insistentemente sobre alguns princípios que devem ser repetidos, até que todos vivam, e esses princípios mude a nossa vida. Entenda isso? Entende isso? Não é apenas, eu estou fazendo, eu estou aqui, comecei. Mas isso já começou a mudar você. Isso já começou a mudar quem você é. Se não começou a mudar quem você é, ainda está pouco. Entende? Ainda está pouco. Se você é o mesmo rabugento de sempre, então esse tempo a sós com Deus precisa ser mais intensificado. Se você continua infiel, se você continua ainda assim, tão insubmisso, não é? Enfim, esse tempo a sós com Deus, ele tem que mudar você, né? É um momento onde o Espírito Santo está tendo comunhão, onde você está tendo comunhão com o Espírito Santo, e algumas coisas poderosas têm que acontecer nesse tempo. Então, esse segredo do pão, esse segredo do tempo a sós com Deus, é um dos 3 princípios que a gente tem falado muito aqui nessa igreja, nessa casa. E você precisa ter esse tempo com Deus. Quem não tem agenda para este tempo, eu ouso dizer, não tem esse tempo, né? Então eu ainda preciso acreditar, porque eu não acredito que alguém fale que tem tempo a sós com Deus, mas que diz assim, um dia é nesse horário, outro dia é nesse horário, o dia que sobra. Então, eu ouso dizer que se você ainda tem essa vida, você não experimentou o poder desse devocional, o poder desse tempo a sós com Deus. E isso também, irmãos, é para criança, né? As crianças ali, as adolescentes ali, né? Isso é para vocês também, e cultivar esse tempo sozinho com Deus, né? Isso vai tirar
muitas crises de dentro do seu coração. Coisas que você está esperando que o pastor tire, não é? Coisas que você está esperando que o discipulador tire. E na verdade, você ainda está em algumas crises porque você não tem esse tempo a sós com Deus. Então, esse é um dos princípios que a gente tem falado e insistido aqui muito, muito mesmo. O segundo princípio que a gente tem falado muito aqui é sobre esse princípio de comunhão. E eu estou muito feliz porque eu tenho visto muitos resultados desse tempo de comunhão entre os irmãos, né? Quem aqui comeu pelo menos uma refeição junto com outro irmão essa semana? Levanta a mão. Levanta a mão. Todo mundo que comeu pelo menos uma refeição junto com alguém da igreja aí. Quem não comeu nenhuma refeição junto com alguém da igreja essa semana? Quem não comeu nenhuma refeição? Quem não está sentindo nada? Não, irmão. Olha, vamos participar. Estou vendo aqui que tem discípulos meus que não levantaram a mão. Não, você comeu hoje? Comeu essa semana com alguém? Então deixa eu perguntar de novo. Quem aqui comeu pelo menos uma refeição com alguns irmãos da igreja essa semana? Pelo menos uma refeição. Glória a Deus. Quem não comeu nenhuma refeição com ninguém assim, com comunhão com ninguém. Está aqui. Levanta a mão, levanta a mão. Tem muitos irmãos ainda, né? Mas eu tenho visto que eu sei que não é só comer junto, né? Eu sei que os irmãos estão indo muito mais além disso. Mas esse hábito de purê de batatas, que a gente tem falado tanto sobre isso, de estar juntos, de comer juntos, esta, irmãos, é uma das portas mais importantes que nós temos para ganhar novas pessoas. Essa porta da comunhão, de estar juntos, de estar não apenas comendo juntos, mas de estar em um tempo de diálogo, de compartilhamento, né? Bem espontâneo, bem verdadeiro, bem simples, bem sincero, bem transparente, ali num ambiente apropriado para que essa comunhão aconteça. Eu estou feliz, eu tenho visto muitas fotos e tenho tido muitas notícias desse tempo tão gostoso de estar junto. E hoje eu tive essa experiência aqui no culto, né? Porque a gente teve uma refeição junto com alguns irmãos, né? Essa tarde nós almoçamos na casa da Vânia, do Daniel, né? Com os irmãos aí que estão fazendo um trabalho muito bonito de levar alimentos, né? Refeições mesmo para moradores de rua. E aí foi bom ver os irmãos hoje aqui, assim. A Ana Paula estava ministrando aqui, cadê a Ana Paula? Está ali no fundo, né? Ela subiu aqui, foi legal, porque é diferente quando você está vendo alguém que você tem comunhão, né? Até falei para Keila hoje, né? Parece que tem tempo que eu não a vejo, mas ela estava aqui no Tadel, né? Mas é porque tem tempo que a gente não come junto. Está precisando uma refeição aí. Então esse é um princípio que a gente tem falado muito também, sobre a igreja estar junta, sobre o líder de célula. Um grande desafio é que todos os líderes de células, além da célula, durante a semana, convide alguém para comer na sua casa, um dos membros da sua célula, para ter aquele tempo de comunhão com ele ali, orar juntos, conversar, saber como é que ele está. Não, pastor, lá em casa é tão simples, eu tenho vergonha. Para com isso, irmãos. Isso que é o lindo de igreja. Isso é o lindo de igreja. É sentarmos juntos, na sua medida, né, naquilo que você tem para oferecer, e estarmos comendo juntos, nesse momento de comunhão, de conversar, onde as máscaras caem, e onde a gente tem liberdade de ser tão transparente um com o outro, a gente é curado, há uma libertação tão forte neste tempo. Então eu quero encorajar você a ter um tempo de comunhão essa semana ainda. Amém, queridos? Amém, irmão? Mas o outro princípio que eu quero falar com vocês hoje, muito rápido, muito simples, é este princípio aqui, de não perdermos ninguém. Então o tema da palavra é esse, não perderemos ninguém. Jesus diz assim, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 12. Enquanto eu estava com eles, eu os guardei com o poder do seu nome. Nome que o Senhor me deu. Eu os protegi e nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que acontecesse o que a Escritura diz. Bem,
algo que a igreja do Senhor, não só a nossa igreja, está muito acostumada. A gente está acostumado com uma rotatividade de pessoas muito grande. Nós somos diariamente desafiados a acostumar com a perda de uma pessoa. A gente acostumou com isso. Ah, cadê o irmão fulano de tal? Ah, o irmão fulano de tal já não está mais na igreja. E a gente escuta essa notícia e talvez a única coisa que nós pensamos é, vamos continuar caminhando. O irmão já não está mais conosco, mas vamos continuar caminhando. E nós já aprendemos a deixar de lado, nós aprendemos já a esquecer essas pessoas que estiveram conosco na igreja e não estão mais conosco. Nós até fazemos brincadeiras, até com uma certa ironia, com algumas pessoas que vão, que voltam, né? Nós até tratamos essas pessoas assim, com a indiferença, né? Ah, o fulano voltou para a igreja. Aí alguém diz assim, é só por um pouco de tempo, logo logo ele vai embora. Então a gente já acostumou. A gente pensa que a igreja do Senhor é uma igreja rotativa por natureza, e não é. Não é esta igreja rotativa, com rotatividade de membros, que Jesus deixou. Não foi essa igreja que Jesus fundou. Uma igreja que se habituou a perder pessoas. Escuta aqui, irmãos. Eu sei que nós temos mães aqui, pais, que tem 2, 3, mas eu sei que tem pais aqui, mãe, que tem muitos filhos. Eu acho que, se não me falha a memória, cadê a irmã Cleonice? Que tem quantos filhos mesmo, irmã? 12 filhos. Alguém bate? A irmã Cleonice? 12 filhos. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Alguém sonha em ter mais do que 12 filhos aqui? Dou-lhe uma. O Pedro. O Pedro sonha em ter mais do que 12 filhos. Aleluia. Só falta a esposa. Ainda está perto. Amém. A Suelen também quer 13 filhos. Aleluia. Glória a Deus. E melhor ainda, irmão, se for 12 filhos em 4 gravidez. Pensa. Trigêmeos. 4 gravidez. Não, já estou viajando na maionese. Mas imagina para a dona Cleonice, se ela, por ter 12 filhos, se para ela é comum perder um, morreu, mas tá bom, para morrer mais outro, não, mas tá bom, eu tenho 10. Morreu, não, mas tá tranquilo, eu tenho 9. Não é assim, não é verdade, dona Cleonice? A senhora já perdeu um filho? Nunca perdeu? Amém, em nome de Jesus. Eu quero liberar uma palavra para a senhora, então, em nome de Jesus, que seus 12 filhos, né, que os seus 12 filhos, parece uma palavra meio feia, meio esquisita, né, mas depois eu explico, tá? Que a senhora possa ser sepultada pelos seus 12 filhos. Eu oro isso. Eu não quero nunca sepultar o meu filho ou minha filha. Está amarrado. Não é a normalidade, né? Eu acho que uma alegria para a senhora é morrer com longos dias. A senhora vai viver ainda mais de 50 anos. Aí, meu Deus, né? Mas com todos os filhos muito vivos e muito saudáveis, em nome de Jesus. Então, irmãos, não é natural perder filhos. Ninguém acostuma com isso, mas a igreja de Jesus acostumou. Eu me lembro de eu falar para alguém assim, nossa, o fulano de tal não está indo mais na igreja. E eu falei com ele, na esperança de que essa pessoa fosse buscá-lo, porque era ele que tinha mais comunhão, mais intimidade. Eu falei, escuta, o fulano de tal sumiu da igreja. Ele disse assim, não pastor, nunca gostou de igreja, deixa ele lá. Rapaz, ele acostumou com isso. Então a igreja, ela está acostumada a perder pessoas. Mas esta não é a visão de igreja que Jesus estabeleceu. Não é. Então, esse terceiro princípio que a gente tem falado, né? O primeiro, o princípio do tempo a sós com Deus. O segundo, esse princípio de comunhão, de relacionamentos profundos. E o terceiro é este princípio. Não vamos perder ninguém, porque esta é a visão de Jesus para mim e para você. Só que a gente tem um desafio nesta visão. A gente tem um desafio,
E eu quero te mostrar, daqui a pouquinho eu volto nesse texto que nós lemos, de João 17, mas eu queria te convidar a me acompanhar no texto de Lucas 15, 4, que Jesus está contando essa história de uma ovelha perdida. Lucas 15, versículo 4, diz assim: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Então Jesus está dizendo, irmãos, esse versículo aqui, escuta aqui, esse versículo aqui de Jesus era para levar as pessoas a entenderem que ninguém com uma consciência saudável, criando ovelhas, ninguém que criasse ovelhas, que cuidasse de ovelhas, e tivesse uma consciência, uma mente saudável, iria deixar de buscar uma ovelha perdida. Então quando Jesus diz assim, qual de vocês que possuindo ovelhas, esquece o número aqui, Jesus está dizendo assim, olha, qual de vocês que possuindo ovelhas e perdendo uma, não vai buscar a que se perdeu? O grande problema é que muitas mãos poderiam ser levantadas aqui, porque nós estamos perdendo ovelhas e não estamos indo atrás delas. Então eu quero compartilhar com você, nesse primeiro momento da palavra, quais são os segredos desse texto aqui? Quais são os segredos que Jesus está querendo dizer para a gente com relação a buscar as ovelhas que se perdeu? Porque nesse versículo, Jesus está dizendo que não é possível, que não é natural, que não é normal que alguém que tenha ovelhas e perca uma ovelha e não vá buscá-la. Ele está dizendo assim, qual de vocês que tem ovelhas e perdendo uma, não vai atrás? Certamente os que ouviram aquela palavra de Jesus, disseram dentro de si mesmo, é lógico que eu iria atrás, mas nós já perdemos um pouquinho desse coração. Entende isso, irmão? Sim ou não? Nós começamos aqui, irmãos, a perder o coração de Jesus, de buscar ovelhas. Então, tem algumas coisas nesse texto que eu quero que você perceba. Primeiro, Jesus está dizendo aqui sobre pessoas que possuem ovelhas. O texto que nós lemos fala assim, qual de vocês que possuindo ovelhas, possuindo 100 ovelhas. Então, escuta, Jesus estava falando com pessoas, ou ele estava pelo menos usando um exemplo de pessoas, que tinha ligação com ovelhas. Mas ovelhas aqui, dentro desta parábola, não fala de animais, fala de pessoas. Então, Jesus está dizendo aqui a respeito de pessoas que tinham ocupação com ovelhas. Ou seja, ele está falando de pessoas que se deixavam ocupar, ou que se ocupavam com outras pessoas. Então o grande desafio hoje, aqui irmãos, para que ninguém se perca nessa igreja, eu vou desafiar você no final dessa reunião. Então, um grande desafio para que ninguém se perca neste lugar, nessa congregação, sabe qual é? É que você tenha as suas ocupações, não tem problema. Você pode ser um empresário, problema não. Você pode ser um milionário, não tem problema. Você pode ter uma frota de caminhão. Pode deixar de ser motorista para ser proprietário de uma frota de caminhão. Tem algum caminhoneiro que recebe esse negócio aí? Amém? Então você pode ser o que for, você pode ser um bom médico, você pode ser mãe de 12 filhos, não tem problema. Mas o grande desafio hoje aqui é que você possua ovelhas. Ou seja, é que você tenha como uma das suas ocupações, pessoas. Amém, irmãos? Pessoa deve ser uma das suas ocupações. Ah, pastor, eu sou muito ocupado. Irmãos, ninguém pode ser ocupado o suficiente para deixar de lado algo tão importante quanto pessoas.
Você sabia que, eu ouso dizer uma coisa aqui, presta atenção. Você precisa, não é nem uma ousadia, é tão natural. Você precisa muito mais de pessoas do que de dinheiro. Você deveria investir muito mais em pessoas do que você investe em dinheiro, em relacionamento, em se ocupar com pessoas. Então, o primeiro segredo que Jesus está colocando aqui é se referir, é falar com alguém, com uma classe de pessoas que se ocupava com ovelhas. Então, o grande desafio hoje é: possua ovelhas. Olha para o teu irmão, fala para ele assim: você tem que se ocupar com ovelhas. Amém, irmãos? Se ocupe com pessoas. Como que você pode se ocupar? Hoje em dia é tão fácil. É tão fácil você mandar uma mensagem para alguém que você está sentindo que está se perdendo. É tão fácil você falar com essa pessoa com o WhatsApp, com o Facebook, com tanta coisa, né? Eu não sei como é que são os termos, essas redes sociais aí. É tão fácil você se ocupar com pessoas, edificar pessoas, não é? Por esses canais. É tão fácil você fazer uma visita para elas, enfim. O grande desafio hoje é: se ocupe com pessoas. Coloque as pessoas um pouquinho na sua rota. Amém, irmãos? Você pode dar um cheiro na pessoa que está do teu lado? É lógico. Se a mulher que está do teu lado não é a tua esposa, não faça isso, em nome de Jesus. Mas se é um amigo, né? Ou se é uma amiga, ou se é um filho, né? Dá um cheiro nela. Fala: poxa vida, eu te amo demais. Eu quero me ocupar com a sua vida. Eu quero me ocupar com você. Fala isso, fala isso. Fala aí, Pedro. Dá um cheiro aí no Jader. Pode dar um cheiro. Aleluia! Se ocupe com pessoas. Se ocupe com pessoas. Sabe o que eu estou vendo, irmãos? Eu estou vendo Deus fazer isso aqui na nossa igreja. Eu estou vendo isso. Eu estou vendo sinais assim, disso mesmo. De pessoas que querem se ocupar com outras, querem estar com outras, querem se preocupar com outras. Deus vai fazer isso com você. A segunda coisa que a gente vê nesse texto são pessoas, ou pelo menos aquele que possuía as ovelhas, deixando as 99 por uma que se perdeu. Né? Então o primeiro segredo é possuir ovelhas, é se ocupe com ovelhas. O segundo segredo aqui é deixar as 99. Isso aqui é muito simples. O texto diz: e perdendo uma, não deixa as 99. Então, o grande desafio aqui, irmãos, é sair do nosso comodismo com as 99. Quando você está no meio de muita gente, né? Quando você está no meio de muita gente, você está vivendo até mesmo um relacionamento assim que não é muito pessoal. Você não está se expondo, você não está se arriscando. Mas quando você vai buscar uma, você vai ter que falar com ela pessoalmente. É ou não é, irmão? Sim ou não? É muito mais fácil, talvez, você se ocultar no meio de 99 ovelhas do que no meio de uma. Então talvez é muito mais cômodo estar ali no meio da galera, né? Do que ir buscar alguém que se feriu. Porque eu não sei se você lembra dessa história. Essa ovelha foi encontrada ferida, machucada. Escuta, por que as pessoas não gostam de buscar aqueles que estão machucados? Duas razões simples. Primeiro, dá trabalho. E segundo, você pode se machucar também. Você já tentou salvar algum animal que estava machucado, preso, talvez enrolado em algumas coisas? É muito possível que ele seja agressivo. É muito possível que nessa tentativa de salvá-lo, ele te morda, ele te machuque. Sim ou não? Tem até uma recomendação muito conhecida. Se você estiver salvando alguém que está afogando, você tem que usar de uma técnica. Não é? Tem que puxar de alguma maneira. Alguém diz assim: puxa pelo cabelo. Enforca ele por trás. Mas se você não tiver cuidado, morre ele e você. Então é muito desconfortável
para o nosso espírito preguiçoso, para a nossa mente preguiçosa, ir atrás de uma ovelha que se perdeu. Então, se o primeiro segredo de não perder ninguém é ocupar-se com pessoas, o segundo é aprender a largar o comodismo das grandes aglomerações e se preocupar em buscar pessoalmente, individualmente, alguém que se feriu, alguém que se machucou. E a gente não sabe se essa ovelha se machucou porque se perdeu, ou se ela se perdeu porque ela se machucou. Raciocine aí. A gente não pode dizer que essa ovelha se perdeu e depois se machucou. Ela também pode ter se machucado e por isso ter se perdido. Então, às vezes, o irmão Joãozinho, o irmão Alfredinho, a Trifena, a Trifosa, né? Ela se perdeu porque ela machucou aqui dentro da igreja. Alguém machucou ela, por um jeito que falou, por um jeito que, não sei, esqueceram da irmã Trifena, tadinha. E ela ficou tão ofendida que ela se perdeu. E ninguém nunca foi lá buscar a Trifena. Por quê? Para que eu vou deixar a alegria que está essas 99 ovelhas, tudo pulando aqui, e vou lá me entristecer com a ovelha que está machucada? Entende isso, irmão? Sim ou não? Você está conseguindo colocar isso na prática? Por que eu vou deixar essa galera aqui de jovens, tão animada aqui? A Lohane e o Murilo casaram. Aleluia. Olha a cara deles de casado, mudou. O Murilo estava ranzinho, assim, cara fechada. Agora está com um sorriso. Uma aliança, meu querido, no dedo muda toda a história. Né? Então por que eu vou parar? Por que eu vou largar esse piquenique de jovens lá no parque Fonte Nova? Né? O próximo vou fazer lá no Parque Flamboyant. Né? Por que eu vou largar o piquenique lá no Fonte Nova e eu vou cuidar da Mariazinha, que eu sei que está deprimida lá na casa dela, que está ofendida? Não, eu quero ficar no meio dessa galera animada aqui. Sabe, esse é o segredo. Alguém que se ocupa com pessoas e ama pessoas, tem que aprender a deixar as 99 um pouquinho e ir viver o mundo daquela ovelha que se perdeu. Tem que largar um pouquinho do nosso comodismo e ir viver um pouquinho do mundo daquela que se perdeu. Terceiro segredo que a gente encontra nessa palavra é ir atrás até encontrar. O texto diz assim, que esse pastor vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. Porque escuta, irmãos, é tão fácil nós apresentarmos argumentos. Olha só, escuta. Quando você não quer falar com uma pessoa, mas assim, a sua posição, afinal de contas você é um líder de célula, eu tenho que ligar. Aí você liga uma vez, aí dá sinal de ocupado. Ou então chama e ninguém atende. O cara estava no banheiro e o celular estava lá na sala, no silencioso. Ele não viu. Mas como ele queria atender uma ligação sua, mas você não está muito afim de encontrá-lo. Você quer ligar só por ligar, só para falar que ligou. Aí você liga uma vez, chama e não atende, você nunca mais retorna. Aí quando você encontra a pessoa, você diz assim, eu te liguei, mas tentei falar com você, mas não atendeu. Ligou uma vez. Então sabe, irmãos, esse texto diz que o terceiro segredo é ir até encontrar. Essa palavra falou muito forte comigo. Quando o Espírito Santo foi ministrando isso no meu coração, eu disse, meu Deus, eu vou mudar totalmente a minha postura de pastor. Nós estamos mudando a nossa postura pastoral, irmãos. Eu e minha digníssima esposa, estamos mudando a nossa postura pastoral, porque nós não queremos perder mais ninguém. E aí, este também deve ser o seu coração. Você tem que procurar até você encontrar. Se essa pessoa não quer te atender, vai até ela. Você sabe onde ela mora. Você sabe o horário que ela está lá, se informe. Liga pro esposo, liga para a esposa, liga para o filho. Que hora que teu pai está aí? Que hora que a tua mãe está aí? Ela chega aqui 7 horas. Fala para ela não, mas hoje eu vou aí. Pega ela na porta da casa dela. Cansada, sem querer falar contigo, mas entra com ela na palavra, e Deus vai te usar para resgatar essa ovelhinha que está perdida.
Então o grande segredo é, vai atrás até o quê? Até encontrar. Até encontrar. Irmãos, a gente tem que aprender com as mulheres. A gente tem que aprender com as mulheres. Às vezes eu saio para comprar alguma coisa com a minha esposa. Ela quer comprar uma blusinha, por exemplo. Sei lá. Aí ela não encontra na primeira loja. Eu digo dentro de mim, glória a Deus, vamos embora para casa. Não, irmãos. Ela vai procurar até encontrar. Vocês não são assim, mulheres? Ah, eu não quero essa maquiagem. Não é essa. Segunda loja. Ah, essa é boa, mas não é essa. Terceira loja. É quase igual essa que eu quero. Quarta loja. Você vai até encontrar. É ou não é, irmão? Vocês são assim ou não são, mulheres? Fala a verdade. Vocês são desse jeito. Vocês são desse jeito. Então, o grande desafio desse texto, o terceiro desafio, o terceiro segredo, é você procurar até encontrar. Tem alguém aqui na igreja que era brother seu, né, que era teu conhecido, era teu amigo, e ele se foi, ele está no mundo, ele não sei onde ele está. Sabe, você pode ir procurar até encontrar, então vai. Procura ele essa semana. Não deixa chegar domingo que vem sem você ter falado com ele. Sem ter convidado de volta para que ele volte para a igreja. Quantos estão orando aqui no projeto Natanael 3? Quem já está com os marca-páginas aí? Jejuando e orando. Você já orou pelo seu Natanael, pelos seus Natanaéis hoje? Ora pelos seus Natanaéis. Vamos procurá-los até encontrá-los. Quarto segredo. Esse pastor aqui, esse homem ou essa mulher que se ocupava com ovelhas, ela buscava com alegria. Ele não foi, esse dono dessas ovelhas, ele não foi com angústia ou com tristeza procurar, ele foi com alegria. E quando o encontra, diz a palavra em Lucas 15:5, e quando o encontra, coloca-o alegremente nos ombros. Gente, isso aqui é muito fera. Porque quem é que consegue carregar uma pessoa nas costas, irmãos, nos ombros? Com alegria. O semblante deve ser assim de peso, de tristeza. Mas esse pastor não. Esse pastor colocou uma ovelha nas costas com alegria. Sarinha, vem cá. Você vai ser a ovelha nas costas. Vem cá. Vem cá. Pode ser você? Não, você não, Éder. O seu peso está um pouquinho acima. Então, vem cá. É porque minhas costas têm um problema, senão eu ia pegar o Daniel. Mas eu estou com um problema nas costas, então não dá. Minha filha, você nunca vai ser a ovelha perdida. Mas se você um dia se perder, papai vai te buscar. E aí, irmãos, qual que é o grande segredo do negócio? Princesinha, está tudo tranquilo, né? Então qual que é o grande segredo do negócio? Presta atenção. Calma, meu bem, tranquilo, papai está aqui. É não ir buscar com tristeza. Entende? Se você vai buscar com tristeza, você não consegue persuadir ninguém. Quem aqui é vendedor? Né? O que você vende, Julieta? Boticário, né? Imagina a Julieta vendendo boticário, dizendo assim: compra esse perfume aqui. Ele nem é tão cheiroso, mas leva. Não tem jeito. Ela tem que vender com alegria, porque senão ela não persuade ninguém. Então, seja lá, irmãos, como eram as circunstâncias que esse pastor foi buscar as ovelhas, não importa quais eram as circunstâncias, ele tinha alegria. Ele coloca as ovelhinhas no ombro. Que jeito você prefere? Não me coloca. Ele coloca. Ai, calma. Ele coloca a ovelhinha no ombro e tem um sorriso. Olha o sorriso. Olha o sorriso. Ele está carregando a ovelhinha. Tá bom aí? Tá tudo bem aí em cima, meu amor? Tá tudo certo? Diga aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, tem alegria. Olha aqui, irmãos, é a minha filha que eu vim buscar. É a minha filhinha que eu vim buscar. Ela pode estar dodói, ela pode estar sofrendo, ela pode estar machucadinha, mas eu coloco ela nos ombros com alegria.
Então o grande segredo, porque também ela não está tão levezinha assim, obrigado minha princesinha. Vamos aplaudir a Sara, irmãos, que ovelha linda. Então o grande segredo, irmãos, é ir buscar essas ovelhas com alegria. Porque se você vai buscá-la, né? Também machucado, também abatido, isso não vai funcionar. Buscá-la por uma pressão, por uma obrigação. Eu oro que o Espírito Santo gere alegria no seu coração quando você for buscar uma ovelha que se perdeu. Quem pode dizer amém? Então o quarto segredo é esse: buscar com alegria. Quem já está pensando em uma pessoa para você buscar essa semana? Levanta a mão. Quem está pensando já em alguém? Vai com alegria. Jejum por isso. E o quinto segredo? Isso aqui é muito tremendo. O quinto segredo é você entender que os céus vão buscar essa pessoa com você. Os céus estão conosco nesta busca. A Bíblia diz assim, Lucas 15:7. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Então escuta, se os céus se alegraram por esta ovelha perdida que voltou, então escuta, os céus acompanharam você nessa busca. Está lá, a ovelhinha perdida. O Rafael é a ovelhinha perdida. Olha lá. O Francisco, Rafael é a ovelhinha perdida. Olha lá, eu sou o céu. Olha o céu. O Francisco levantou. Meu Deus. Olha, gente, isso aqui é o céu. O céu está vendo. Olha, o Francisco levantou. Ele vai buscar o Rafael. Olha lá. Vai, em nome de Jesus. Olha lá, gente. Olha o céu. Meu Deus, anjos, olha lá. Tá, o Francisco está indo buscar o Rafael. Meu Deus, será que vai dar certo? Não, o anjo não pode ter incredulidade, né? Os céus não podem ter incredulidade. Ele vai buscar. Olha, ele pegou na mão do Rafael. Ele pegou na mão do Rafael. Ele levantou o Rafael. Olha só, o Rafael ele vai levar o Rafael de volta para casa. Olha só, gente. E o céu está feliz, alegre. O Rafael está voltando. Aleluia, glória a Deus. Não, é ato profético, tem que chegar até lá. Depois você volta, tem que ser ato profético. Vai lá, buscou o Rafael, a ovelhinha. A Bíblia diz, irmãos, que o céu estava assim. Não chegou. Tá. Lá, senta ele no seu lugar. Isso, para ser bem profético. 3, 2, 1. Glória a Deus. Aleluia, pronto. Pode voltar para o seu lugar, em nome de Jesus. O certo era você terminar o culto sentado aí, para que você nunca volte para onde você estava, mas tudo bem. O ato profético concluiu-se. Então entende isso, irmãos. A Bíblia fala que em todo esse processo, que essa ovelha se perdeu, os céus estavam ligados na recuperação da ovelha que se perdeu. Então quando aquele pastor deixou as 99, os anjos já se colocaram de pé para ver aquele resgate. E quando aquela ovelha foi resgatada, a Bíblia diz que teve festa. Não é? Pensa como é que foi essa festa no céu, né? Opa, solta o som aí, porque o Rafael voltou. E os anjos vão no tuti, dançando de alegria, porque o Rafael voltou. Teve festa. A nossa festa geralmente é acompanhada com música. Então nos céus, irmãos, deve ter também uma música muito linda tocada na hora que o pecador se arrepende, né? Então, estes são os 5 segredos para a gente não perder ninguém. Qual que é o primeiro? Ocupar-se com pessoas, possuir ovelhas. Qual que é o segundo? Aprender a deixar o comodismo das 99 e ir buscar aquele que está ferido e se perdeu, ou aquele que se perdeu e está ferido. A terceira, buscar até encontrar. A quarta, ir com alegria. E a quinta, entender que os céus está contigo nesta busca. Ele vai te influenciar, ele vai te ajudar, o Senhor vai agir com você. Agora, para a gente ir para o final aqui, olha só, como que Jesus fez para não perder ninguém? Nós lemos aquele texto no início da palavra, que diz que que ninguém se perdeu. Olha, eu vou ler de novo, João 17:12. Enquanto eu estava com eles, eu os guardei com o poder do seu nome que o Senhor me deu, eu os protegi e nenhum se perdeu. Agora, como que Jesus fez para ninguém se perder?
O texto essa parábola dessa ovelha perdida fala sobre buscar. Uma ovelha se perdeu, mas esse pastor não se conformou com essa perda, foi e buscou. Quantas pessoas com coração de pastor a gente tem aqui? Não, irmão, tem que ser todo mundo. Entende? Ter o coração de pastor não quer dizer que você vai se tornar um pastor ou uma pastora, mas o teu coração é assim, se ocupa com pessoas, se preocupa com pessoas. Quantos aqui tem um coração assim de Jesus? Né? Quem tem um coração de Jesus? Todo mundo quer ter, né? Mas quando fala de pastor, você pensa em mim, né? Aí ninguém quer ter. Mas quantos querem ter o coração de Jesus? Oh, aleluia. Então, agora, o segredo aqui, os primeiros 5 segredos, falou de como resgatar essa ovelha. Agora, essa parte final da palavra vai falar de como não perder. Esse também é um grande segredo. Como não perder. Jesus diz, no texto de João 17 que nós lemos, que ele guardou os discípulos com o poder do nome do Pai. Como é que Jesus guardou os discípulos? Diga comigo, com poder. Como é que ele guardou? Como é que ele guardou? Com o poder. Então, presta atenção, irmãos. Para nós não perdermos ninguém, escuta isso aqui. Todos nós devemos aprender isso. Não apenas pastores, não apenas líderes de células. Todos nós temos que aprender isso. Nós guardamos alguém usando o poder. O poder da oração. O poder do nome de Jesus. Ok, irmãos? A Bíblia diz uma história de Jesus guardando Simão com as suas orações. Pedro nem sabia o risco que ele estava correndo, porque o diabo já tinha conseguido autorização para tocar em Pedro. Sabia disso? Sabia que nesse momento o diabo pode estar com alguma autorização nas mãos para peneirar a sua vida, e você nem está sabendo. Você sabia que você pode estar passando, na verdade pode ser um tempo de peneira? Eu vou explicar para você aqui, olha só. Vamos ler esse texto? Lucas 22, versículo 31 e 32, diz assim, Jesus continuou, e ele disse assim, Simão, escute bem, Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês, como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Ele vai peneirar vocês. Gente, escuta. Eu não sei se você consegue entender esse processo de ser peneirado. Mas você sabe o que acontece com a peneira, sim ou não? A peneira, ela consiste em... Ela vai passar, irmãos, um corpo, né? Eu vou usar essa expressão aqui, um corpo, não é? E essa peneira vai dividir esse corpo. Ela vai separar partes deste conjunto, desta unidade, não é? Por exemplo, eu estou aqui muito na mente, ontem nós fizemos um suco de maracujá, né? E aquele maracujá era batido e depois passava por uma peneira. Quem quiser experimentar, ainda tem suco lá em casa, está convidado. Quem quiser ir, só tem suco. Se você quiser levar a pizza, fica melhor ainda. E aí, naquela peneira, passava o suco e em cima ficava os restos, né, da semente, aquela coisa toda. É ou não é? Né? Então, era uma maneira, meu Deus, de separar aquele maracujá, que há tanto tempo estava tudo junto. Então peneirar significa cortar, triturar. Entende isso, irmãos? Quem falou aí? Separar. Então, Jesus está dizendo assim, Pedro, deixa eu te contar uma história. O diabo está com licença. Ele vai peneirar você. Ele vai peneirar os seus amigos. Vai passar uma peneira em você. Então, se vai passar uma peneira, tem uma coisa certa. Alguma coisa vai ser tirada de nós. Não existe peneira se alguma coisa não for separada. É ou não é, irmãos? Não é? Então, alguma coisa ia ser tirada de Pedro para peneirá-lo. Jesus disse, segura Pedro, porque vem peneira aí.
Mas, olha só, mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé nesse tempo de peneira. Eu estou guardando vocês, Simão, com a minha oração. O diabo já conseguiu essa licença, o Deus já prometeu, já permitiu isso. Então eu estou orando, eu estou guardando você na minha oração, Pedro. Você não vai perder a sua fé durante esse tempo de peneira. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos, Pedro, porque a minha oração vai guardar a sua fé. Então você tem que aprender a guardar os seus irmãos em oração. Ficou sabendo de alguém que tá assim muito lá, enamorando-se do pecado, ou então alguém que está ofendido, vai sair da igreja, começa a guardá-lo no poder do nome de Jesus, começa a orar por ele. Por isso que ninguém se perdeu. Por isso que Jesus pode dizer em João 17 que ninguém se perdeu, porque eles estavam sendo guardados pelo poder da oração. Amém, irmãos? Então quando você for orar, escuta, aprenda isso. Isso é para aprender e praticar. É verdade, viu, Loriel e Daiane? Não é uma pregação para você dizer amém. Não, é uma pregação para você fazer. Quando você for orar amanhã, lembra de mim. Lembra do Júnior e da Ludmila. Lembra dos seus discípulos. Lembra dos seus amigos. Ore por eles. Senhor, não deixe faltar fé para eles. Não deixe eles desanimarem não, Senhor. Pai, fortaleça o fulano, o Beltrano. Escuta, não deixe o diabo, Daiane, convencer você de que Deus não ouve as suas orações. Só porque tem uma ou outra causa que você ora já há tempo, né? Já tem tempo e Deus ainda não te respondeu. Não deixe o diabo confundir você. Fazer com que você pense que as suas orações não são ouvidas. Amém? Essa é de Deus para a tua vida, viu? Entendeu isso, irmãos? Né? Então Jesus guardava os discípulos com oração. Olha um outro texto que eu gosto muito de mencionar esse texto, quando a gente fala de oração. Ó, bem rapidinho. E das mãos do anjo que estava diante de Deus, subiu a fumaça do incenso queimado, junto com as orações do povo de Deus. As orações estavam com o incenso. Então o anjo pegou o vaso de incenso, ou seja, o vaso com as orações, e fez o que com o vaso? Encheu com fogo do altar e jogou sobre. Isso aqui tem um contexto, mas eu quero usar apenas para simbolizar o que acontece com a sua oração. Não é poderoso isso? Está lá o irmão fulano orando. A oração é incenso. A oração sobe como uma fumaça. E o anjo pega a tua oração e faz o que com esse vaso que está contendo a tua oração? Ele enche de fogo. Então está lá a oração da irmã Lúcia, né? A oração subiu. Aí o anjo pega, é símbolo, tá, irmão? É um simbologismo, é algo simbólico. Não estou dizendo que é assim que acontece. Não, o pastor disse que o anjo pega. Não, é algo simbólico, né? A irmã Lúcia orou, subiu lá, chegou lá no céu. Aí o anjo pegou a oração e disse: Senhor, a oração da Lúcia está aqui, bota um fogo nela. Aí o anjo tira fogo do altar e coloca no meio daquela oração. E para onde esse vaso com oração e fogo do altar vai? Volta de novo para ela. Volta de novo para aquilo que ela pediu. Não apenas uma oração, não apenas um incenso, mas o fogo do altar vem. Puf! Consegue entender isso? Sobe como incenso. Algo que não vai influenciar nada. Mas quando Deus coloca o fogo do altar neste incenso, isso volta para você como uma resposta de poder. Amém, irmãos? Então, não vem fogo do altar para nós, se de nós não for incenso e oração. Entende isso? Só vai voltar fogo do altar para a tua vida, se subir incenso de oração lá para o céu. Então, Jesus fazia isso, ele guardava, ele orava, e dos céus vinha poder de livramento, aleluia. Ainda diz assim, em Tiago, na carta de Tiago, diz assim: essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. A oração de uma pessoa obediente a Deus,
tem muito poder, tem muito poder, tem muito poder. Você pode dizer comigo? Diga: a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Então, por que ninguém se perdeu? Porque tinha alguém obediente a Deus orando pelos discípulos. Jesus estava orando por eles. Por que você está perdendo? Falta oração que guarda pessoas. Vamos orar por aquelas pessoas que estão se perdendo. Quem está comigo, diga amém. Segunda coisa que Jesus fez, para que eles não se perdessem, teve comunhão com eles. O texto que nós lemos lá de João, diz assim: enquanto eu estava com eles. Gente, isso aqui é tão tremendo. Quer não perder ninguém, esteja com eles, tenha comunhão com eles. Então eu estava lendo esse versículo, que eu achei tão lindo esse versículo, Mateus 9:10. Olha só, estando Jesus em casa, ele estava em qual casa, irmãos? Onde Jesus estava aqui, irmãos? Na casa dele. Onde Jesus morava? Qual que é a cidade que Jesus morava? Cafarnaum. A cidade de Jesus era Cafarnaum, né? Jesus nasce em Belém, passa a sua infância em Nazaré, né? Tanto é que Natanael vai e diz assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré. E aí Filipe diz assim: vem aí e veja, vem conferir. Então Jesus nasceu em Belém para que se cumprisse a profecia, foi criado em Nazaré, mas depois ele escolhe Cafarnaum para morar. Jesus escolhe Cafarnaum. Então, Jesus estava na casa dele. O texto de Mateus, né, diz assim, Mateus 9:10, estando Jesus em casa, ele estava na casa dele. Foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Os discípulos já estavam lá quando os publicanos e pecadores chegaram. Então, era muito comum essa coisa dos discípulos estarem na casa de Jesus. Entende isso, irmãos? Por que ninguém se perdeu? Porque os discípulos estavam na casa de Jesus. Irmãos, você já viu isso? Alguém dizer assim: não, que é isso? Eu sou da casa do homem, né? Sou da casa do fulano. Isso significa o quê? Ter comunhão com ele, cara. Que é isso? Quem está me entendendo, irmãos? Então, alguém chegava nos discípulos de Jesus e dizia assim: escuta, você conhece Jesus? Aí Pedro respondia: se eu conheço, rapaz, eu sou da casa do homem. Eu como lá, eu tomo café da manhã lá, eu não saio da casa dele. Consegue fazer essa leitura desse texto? Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, ou seja, os discípulos já estavam lá. Quando os publicanos, os pecadores chegaram, os discípulos já estavam na casa de Jesus. Irmãos, vamos liberar este tempo aqui. Discípulos muito juntos da casa dos seus discipuladores. Os discipuladores recebem isso daí? Diga amém. Ah não, pastor, mas eu quero ter tanto tempo. Calma aí, separa aquele dia que você quer ter ali com a família e tal. Mas fora disso, receba muita gente na tua casa, não tem problema. Esse foi o segredo que Jesus usou para que ninguém se perdesse. Os discípulos estavam junto com eles. Cadê os discípulos aqui do Delmiro e da Vanilde? Cadê os discípulos aqui do Delmiro e da Vanilde? Amanhã à noite vocês podem tudo jantar lá, fica tranquilo. Pronto. Vai ter uma carninha de porco. Com a mandioquinha bem cozida, chega derretida. Oh, aleluia. Então, irmãos, dificilmente perderemos aqueles com quem temos uma verdadeira comunhão. É verdade ou não é, irmãos? Dificilmente, se você tem uma verdadeira comunhão com alguém, você não vai perder. Pode acontecer um problema na igreja, pode acontecer um desgaste, mas se você tem uma comunhão verdadeira com essa pessoa, ela não vai te deixar, ela não vai deixar Cristo, por causa do relacionamento que ela tem contigo às vezes, não é? E a última coisa que a Bíblia diz que Jesus estava com eles, né? Jesus guardou os discípulos com oração, por isso nenhum se perdeu. E depois ele diz assim, o próprio Jesus diz: eu os protegi. Então, a proteção de Jesus foi principalmente
com a palavra. João 17,14, Jesus diz assim: eu dei para eles a tua palavra, Deus. Sabe por que eles não se perderam? Porque eles foram alimentados na palavra. Então escuta, irmãos, o que os discípulos estavam fazendo na casa de Jesus? Só comendo? Não. Só jogando videogame? Não. Eu sei, tem muitos discípulos na casa de discipuladores, joga videogame o tempo inteiro, joga imaginação o tempo inteiro, joga assistir filmes, tudo isso é muito bom. Só que escuta, isso não gera proteção. Só há proteção se você, discipulador, né? Se você, irmão mais maduro na fé, se você, crente, der a palavra. Entende, irmãos? A palavra de Deus tem que ser lançada. O ensino da palavra tem que ser lançado. A Bíblia tem que ser compartilhada quando você está junto. Então, quando Jesus estava com os discípulos em casa, Jesus estava dando da palavra para eles. Ali, com muita naturalidade, né? No meio de uma conversa. Então, Jesus lembrava de uma verdade espiritual e semeava no coração dos discípulos. E isso ia protegendo os discípulos. Quem está entendendo hoje aqui? Por isso a palavra diz que Jesus deu a palavra aos discípulos, João 17,14. E em João 17,17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, Senhor, eu já dei para eles a palavra, agora separa eles nessa palavra, faça com que eles se aprofundem nessa palavra. Desta maneira Jesus protegia os seus filhos, as suas ovelhas. Então por que Jesus não perdia ninguém? Primeiro, porque ele guardava no poder, na oração. Segundo, porque ele sempre estava com eles. E terceiro, porque ele ensinava a palavra era proteção. Amém, irmãos? Tudo que eu gosto muito quando eu ouço alguém dizer assim, que passou por uma situação e lembrou de um texto bíblico que eu ensinei para ele. Isso é tudo, irmãos. Porque eles foram guardados e protegidos, não por mim, mas pela palavra que foi ensinada. Então, quando você estiver passando por um problema muito sério, você vai lembrar de uma palavra que vai proteger a sua fé. Quando você estiver perto de um pecado, você vai lembrar da palavra que vai proteger a sua fé. Entende isso, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Então, quando vocês se reunirem lá no Parque Fonte Nova, lá no Parque Flamboyant, lá no Lancaster Grill, lá no boliche de não sei das quantas, lá no churrasquinho do balneário que estava fechado e ninguém me avisou e eu fiquei para trás domingo passado, né? Quando vocês se reunirem lá não sei aonde, escuta, libere a palavra, né? Naquele momento ali, está indo embora, vamos embora, peraí, só um pouquinho pessoal, só um pouquinho, o que foi fulano de tal? Não, é porque eu li um versículo bíblico ontem e falou muito comigo. Deixa eu ler isso para vocês aqui. Entende isso, irmãos? Não cabe isso no meio de uma pizza? Sim ou não, irmãos? Cabe um versículo bíblico no meio da pizza? Cabe! Não, pessoal, só um pouquinho antes da gente ir embora. Deixa eu só ler isso aqui. Olha só o que diz esse versículo que eu descobri. Aí você lê o versículo para eles. Ah, pastor, não sei nem pregar. Não precisa pregar, só lê. E se tem alguma coisa que você quer até compartilhar naquele momento, aleluia, deixa o dono da pizzaria esperando por mais 1 ou 2 horas, enquanto você compartilha aquele versículo bíblico com aquele grupo. A palavra vai proteger a fé de vocês, aleluia. Vamos ficar de pé para a gente orar? Diga assim, a partir de hoje, ninguém vai se perder mais. Não vamos perder mais ninguém.